Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 11 até o 14. Está escrito assim: Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amados, aqui nesse capítulo 5, o escritor aos Hebreus nos apresenta Jesus como sendo superior a Arão, um sumo sacerdote superior ao da linhagem de Arão, tanto que ele vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Nós já vimos aqui na carta aos Hebreus que Jesus é apresentado, né? Já vimos até aqui. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué e agora Jesus é superior a Arão, ao sumo sacerdote estabelecido por Deus, mas para a lei, para a vigência da lei. Tanto que nós veremos aqui no capítulo 7, quando ele explicar sobre o sumo sacerdócio de Melquisedeque, Jesus sendo da linhagem, Melquisedeque representava a tipificação do próprio Cristo Jesus. Então nós veremos aqui no capítulo 7, na segunda-feira, tem um versículo extraordinário que vai dizer assim, olha, sem dúvida alguma o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, Jesus é superior a todas as coisas, ele é superior ao sacerdócio levítico, e é isso que o escritor aos Hebreus queria explicar para o povo, para aqueles judeus que haviam crido em Jesus. E aí ele diz assim, olha, quanto a isso, ou seja, ao sumo sacerdócio de Jesus, a obra completa que Jesus realizou, quanto a isso nós temos muito que dizer. Mas são coisas difíceis de explicar. E por que são difíceis de explicar? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Não é que são difíceis, não são coisas difíceis, mas é porque as pessoas haviam se tornado lentas para aprender. E quando nós vamos para o original, essa palavra lentos, essa expressão lentos para aprender, é lentos no sentido de preguiçoso, de não dar atenção. Ainda que esteja ouvindo a verdade, não dá atenção à verdade. Ou seja, ouve e é como se fosse assim, entra por um ouvido, sai pelo outro. Amados, e aqui nós podemos trazer uma aplicação para os nossos dias. Olha que passagem extraordinária essa que nós lemos aqui. As pessoas já deveriam, o escritor aos Hebreus diz assim, olha, porque vocês já conhecem as escrituras do Antigo Testamento, é como se ele estivesse falando isso, vocês já conhecem as escrituras do Antigo Testamento, vocês sabem que tudo aquilo apontava para o Messias, para o verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam conseguir explicar todas as coisas a respeito dessa vida da fé em Cristo Jesus. Mas vocês precisam que alguém ensine novamente a vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, parece que vocês ouviram, mas não entenderam nada, não receberam nada. Vocês precisam novamente que alguém fique ensinando o beabá da palavra de Deus para vocês. E isso acontece com as pessoas que são ainda crianças na fé. Mas vocês já deveriam ser mestres, vocês não deveriam ser crianças na fé, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando. E aí ele explica que quem se alimenta de leite, ou seja, esses princípios, o beabá da palavra de Deus, quem se alimenta disso ainda é criança. Por quê? Porque ainda não tem experiência no ensino da justiça. Mas aquele que recebe o alimento sólido, aquele que já é adulto, ou seja, aquele que já é maduro espiritualmente, ele, pelo exercício constante, ou seja,
uma vida que pratica a justiça de Deus, isso é o exercício constante, é uma vida que coloca em prática a justiça de Deus. Essa pessoa que é madura, ela consegue discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês deveriam ser assim, mas vocês ainda são crianças, vocês ainda são imaturos, ainda tenho que explicar as coisas simples, os princípios elementares, mas vocês precisam avançar. Chega disso, vocês precisam avançar. Nós veremos isso amanhã no capítulo 6, que vai dizer: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Chega desse beabá, vocês precisam avançar para a maturidade, para um ensino da justiça. Vocês precisam se exercitar na justiça de Deus. E, amados, isso nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Quantas e quantas vezes nós ficamos naqueles ensinos que são os ensinos elementares da palavra de Deus, já deveríamos ser mestres e ainda estamos ali no beabá do evangelho. Ainda duvidamos, a vida do justo é uma vida pela fé e nós ainda somos mergulhados na dúvida. Quantas vezes vivemos nos sentindo condenados? Ou seja, contrário ao princípio de que não há mais condenação em Cristo Jesus, porque estamos em Cristo, Cristo fez uma obra completa. Ou seja, não conseguimos avançar, não conseguimos ir adiante, porque ficamos presos ao beabá. Por quê? Porque não recebemos plenamente pela fé, porque temos nos tornado lentos para aprender. Ou seja, estamos negligenciando. Em outra versão diz: se tornaram negligentes ao ouvir. Ou seja, estamos negligenciando a mensagem do Evangelho, a verdade do que Cristo Jesus fez, a verdade sobre a nova vida em Cristo Jesus, a verdade sobre considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus, a aplicação dessas verdades todos os dias. Muitas vezes negligenciamos e aí precisamos daquela mensagem que a Bíblia chama de leite e não alimento sólido o tempo inteiro, mas chegou o momento de avançarmos, amados. Chegou o momento de nós irmos adiante, de amadurecermos. Chega de somente o leite espiritual, precisamos do alimento sólido. Veja que aquele que se alimenta de leite ainda é uma criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que é ter experiência no ensino da justiça? É aplicar as verdades da palavra de Deus. Amados, o ensino da justiça é a obra que Cristo Jesus realizou para nos justificar. E nós precisamos pegar o resultado dessa obra e aplicar na nossa vida. A justiça de Deus já nos deu uma nova vida. A justiça de Deus já nos deu a mente de Cristo. Isso nós já vimos ao estudarmos 1 Coríntios. A justiça de Deus já nos tornou pessoas santa, justa, reta. É a justiça de Deus que fez isso. E nós precisamos o quê? Aplicar. Veja que a palavra diz ali que é pelo exercício constante da justiça de Deus que aqueles que são maduros se tornam aptos para discernir, para compreender tanto o bem quanto o mal. E esse exercício, amados, é a prática diária da palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que nós precisamos andar em confiança na suficiência de Cristo, é assim que nós vamos andar. Não vamos dar lugar para a dúvida, para o medo. Nós vamos andar confiantes na palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos garante que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós vamos viver sem condenação, ou seja, vamos viver ousados, recebendo a graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Se a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, é assim que nós vamos nos considerar. Eu estou morta para o pecado e viva para Deus. Amados, quando nós vamos aplicando essas verdades, nós vamos tendo que discernimento sobre o que estamos pensando, sobre as formas de pensamento que nós estamos alimentando. Será que alimentamos formas de pensamento, estruturas mentais de dúvida,
de condenação, estruturas que alimentam uma vida pecaminosa? Será que é isso que nós temos alimentado ou temos alimentado as verdades de Deus sobre nós? Esse é o exercício constante. Tanto que a palavra de Deus nos garante, lá em 2 Timóteo 3,16, quando vai falar sobre as escrituras, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, e diz lá, para o ensino, para a instrução na justiça. Ou seja, esse exercício constante que nós temos de ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus é o exercício da justiça. E essa palavra é que nos instrui na justiça. É a palavra de Deus. É por isso que precisamos tanto nos expor à palavra de Deus. Precisamos ler, meditar, estudar, ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é essa palavra que nos instrui no ensino da justiça. E é o ensino da justiça, é a experiência no ensino da justiça que vai nos tornar o quê? Aptos. Ou seja, vai fazer com que os nossos sentidos sejam exercitados todos os dias, para que nós possamos discernir tanto o bem como o mal. Possamos compreender, opa, esse pensamento aqui não vem de Deus, não. Esse pensamento que está aqui na minha mente não provém de Deus, porque ele é contrário às verdades de Deus, então eu não vou alimentar esse pensamento. Sai daqui, Satanás, eu não vou alimentar as suas sugestões, as suas argumentações. Eu discerni que esse pensamento não vem de Deus e eu não vou alimentar. Aí vem um outro pensamento. Esse pensamento, sim. Esse pensamento está alinhado, coerente com a palavra de Deus. É esse pensamento que eu vou alimentar. Amados, isso é uma vida de prática da palavra. Aqui o escritor aos Hebreus estava dizendo para aqueles homens e mulheres daquele tempo, daquela época, vocês já deveriam ser mestres nisso, já deveriam viver assim, aplicando as verdades que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo conquistou, tudo que ele fez, toda a obra completa dele. Vocês já deveriam ser capazes de aplicar na vida de vocês e ensinar outros, mas vocês se tornaram lentos para aprender, lentos para ouvir, vocês não dão atenção à palavra de Deus. E isso acontece nos nossos dias. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam, não dão atenção à palavra de Deus, não colocam em prática. Continuam a viver escravizados pelo medo, pela condenação, pelo pecado. Por quê? Porque não aplicam as verdades da palavra. Não dão atenção, não valorizam o que a palavra de Deus nos diz. Amados, que eu e você não sejamos assim. Que eu e você, nós possamos colocar em prática a palavra de Deus. Isso é ter experiência no ensino da justiça, é aplicar a verdade da palavra de Deus. E quando nós aplicamos a verdade da palavra de Deus na nossa vida, esse exercício constante, vem pensamentos de dúvida, de incredulidade, nós pegamos e mandamos embora. Ei, a palavra de Deus me diz para me manter confiante na suficiência de Cristo Jesus, e eu permanecerei confiante no Senhor, na verdade da palavra. Eu não vou ceder à incredulidade. Esse exercício constante nos torna aptos, amados, aptos para discernir o bem e o mal. Quando nós vamos exercitando isso, vamos exercitando os pensamentos que vêm à nossa mente, vamos exercitando, nos analisando, vamos olhando para a nossa própria vida, vamos constantemente nos examinando para ver, será que de fato eu estou alinhada com as verdades da palavra ou será que eu estou me desviando? Não, eu quero me manter aqui, na verdade da palavra, não vou dar lugar para dúvida, não vou dar lugar para o medo, não vou dar lugar para a condenação, não vou dar lugar para o pecado, para a imoralidade, para a lascívia, para a maledicência, para a fofoca, para a ganância, não vou dar lugar para nada disso. Eu vou permanecer aqui, na verdade de Deus. O Senhor é o meu sustento, eu confio no Senhor, o Senhor é quem abre portas, eu confio no Senhor, o Senhor é quem me ensina, é quem me instrui, é quem me direciona. Eu confio no pastoreio de Jesus. Sabe, amados, nós precisamos
colocar isso, praticar isso na nossa vida. E à medida que nós vamos praticando essa confiança na suficiência de Cristo, vamos lendo, estudando a palavra de Deus, essa palavra que nos instrui no ensino da justiça, vamos aprendendo a forma que Deus pensa, porque na palavra de Deus nós aprendemos como Deus pensa e vamos alinhando a nossa mente com a mente de Deus, com a mente de Cristo, aí nós vamos nos tornando aptos e vamos discernindo, opa, essa circunstância aqui não provém de Deus, não. Eu não vou me colocar nisso aqui, não. Isso aqui não provém de Deus. Nós vamos tendo esse discernimento, amados. Agora, quando somos negligentes, quando nos tornamos lentos para aprender, nós não temos esse discernimento. E aí tudo tá valendo. E aí a gente, quantas e quantas vezes, por viver assim, de forma negligente, não aplicando, não dando atenção, ouvidos para a palavra de Deus, nós vamos, eu sempre falo, vamos catando vento. A gente vai pegando vento com as nossas próprias mãos. Ai, meu Deus, estou enfrentando uma tempestade, um momento difícil. Mas é por quê? Porque ainda é uma criança espiritual e é uma criança espiritual não porque nasceu de novo agora, porque as crianças espirituais são aquelas que acabaram de se converter, aí sim, elas precisam crescer, mas quantos e quantos crentes de 10 anos, 15 anos, 20 anos, que continuam vivendo como crianças espirituais? Amada, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. E aqui eu falo por experiência própria. Por quantos anos vivi um cristianismo como uma criança espiritual? Até compreenderei, chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de me dedicar a essa palavra, de receber as verdades dessa palavra, de aplicar, de viver um exercício constante de aplicação da palavra de Deus na minha vida. Amados, esse é o tempo para nós hoje. Eu quero encorajar você, você que já nasceu de novo há tanto tempo e talvez olha para a sua vida e pensa assim, poxa, parece que minha vida não flui, parece que não anda. Dedique-se no seu relacionamento com Deus para quê? Para que você cresça na experiência, você tenha experiência no ensino da justiça. A experiência no ensino da justiça é você aprender, ouvir com atenção a mensagem e aplicar a mensagem. É ouvir a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. É quando a dúvida vem e bate, você diz, ei, eu não vou dar lugar para dúvida. É quando o coração amargurado e ressentido quer permanecer ali, não vou perdoar. Você vai dizer assim, eu vou perdoar sim. Eu não vou alimentar um coração endurecido, amargo. O Espírito Santo de Deus está aqui, ele me ajuda. Amados, isso é experiência no ensino da justiça, é a aplicação da verdade da palavra. E Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Ou seja, bem-aventurados aqueles que querem viver a justiça de Deus. O que é viver a justiça de Deus? É viver a obra completa que Cristo Jesus realizou. É viver a nova vida de justificados por Cristo Jesus. Quem tem fome e sede dessa justiça, não da justiça humana, não da justiça natural, mas da justiça de Deus. Quem tem fome e sede da justiça de Deus, esse vai ser satisfeito. Esse vai se sentir satisfeito. Por quê? Porque terá uma experiência com Deus e vai se tornar uma pessoa apta para discernir todas as coisas. Vai compreender as situações, as circunstâncias, vai compreender os pensamentos. Amados, isso é glorioso demais. Não sei você, amados, mas quando eu me vejo assim, às vezes estou um pouquinho abatida, estou um pouquinho triste e eu começo a fazer um autoexame. Por que eu tô me sentindo assim? O que tá acontecendo? E aí eu percebo que são pensamentos que estão tentando se infiltrar na minha mente, mas são pensamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus. Não estão alinhados com a palavra de Deus. E aí quando eu percebo, ei, sai daqui, eu não vou acreditar nisso não. Você veio com essa seta, Satanás. Pode sair daqui, por um caminho você veio, por 7 você vai fugir. Eu levanto meu escudo da fé na suficiência de Cristo Jesus. Não vou alimentar esse tipo de pensamento, porque esse pensamento não está alinhado com a palavra de Deus. Amados, Deus veio para nos dar, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância completa.
Esses são os pensamentos de Deus para nós. Mas pensamentos de morte, de destruição, são pensamentos que vêm de quem? Do inferno. E muitas vezes tentam ali se infiltrar na nossa mente e nós começamos a acreditar. Por quê? Porque olhamos para as circunstâncias naturais, não olhamos pela fé, olhamos apenas com os olhos naturais e acreditamos naquelas setas que vêm, naqueles pensamentos de destruição, de morte. Mas os planos de Deus, a palavra não diz assim, porque os meus planos para você são planos de morte, são planos de destruição, não. A palavra de Deus nos garante que os planos de Deus para nós são planos de paz, são planos de alegria. Por quê? Porque o reino de Deus é o quê? É justiça, é paz e é alegria. Esse é o reino de Deus. E esses são os planos de Deus para nós. Justiça, paz e alegria. E aí nós muitas vezes não conseguimos discernir o que está nos rodeando, o que está tentando se infiltrar na nossa vida. Por quê? Porque não somos maduros espiritualmente. E não somos maduros espiritualmente por quê? Porque nos tornamos lentos para aprender. Porque não damos ouvidos para a palavra de Deus. Porque não colocamos em prática a palavra de Deus. Quero encorajar você a sair dessa lentidão, dessa preguiça para aprender a palavra de Deus e se tornar uma pessoa ousada. Decidir intencionalmente, eu quero avançar, eu vou amadurecer. Chega de viver essa vida aqui. Amados, isso não tem a ver simplesmente com mudança de circunstâncias. O problema é que as pessoas querem, muitas vezes, mas a minha circunstância tá ruim, então eu vou amadurecer, eu preciso que a minha circunstância mude amanhã. Amados, o que precisa mudar não são simplesmente as circunstâncias. O que precisa principalmente mudar em nós é o nosso coração e a nossa mente, que precisam estar alinhados com Deus, que precisam estar alinhados com a verdade de Deus, que precisam de um exercício constante de aplicação da palavra de Deus. É o nosso coração. Fala sobre as motivações, sobre as intenções. É a nossa mente que fala sobre os nossos pensamentos, aquilo que nós alimentamos, a forma de pensar, as estruturas mentais. Precisamos alinhar, precisamos abandonar estruturas mentais medrosas, estruturas mentais duvidosas, incrédulas, estruturas mentais gananciosas, estruturas mentais imorais. Precisamos abandonar tudo isso. Precisamos deixar isso embora e precisamos pelo exercício constante da palavra de Deus. O que é o exercício constante da palavra de Deus? Colocar a justiça de Deus em prática. É perceber esse pensamento está querendo dominar minha vida, não vai dominar. Eu creio no Senhor. Sabe, amados, nós precisamos rebater isso com as verdades da palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu a tentação no deserto. O diabo liberava uma palavra manipulando a própria palavra de Deus para vir contra Jesus e ele rebatia com o quê? Com a verdade da palavra. E quantas vezes o diabo vem da mesma forma com pensamentos, com setas malignas contra a nossa vida e a gente aceita. É assim mesmo, é isso mesmo. Não, amados, precisamos nos posicionar. Não, eu vou crer na palavra de Deus, a palavra de Deus me garante. Eu sou justo, eu sou santo, eu já me considero morta para o pecado, eu não vou ceder a uma vida de pecado, eu não vou ceder a uma vida de dúvida, de incredulidade. Por quê? Porque eu fui firmada em Cristo Jesus, o Senhor já fez uma obra completa em meu favor, eu não vou viver debaixo de condenação, eu sou livre, o Senhor já me libertou, pela graça de Deus eu posso me achegar com confiança e receber misericórdia, graça quando eu necessito. O Senhor é aquele que provê todas as coisas para mim. Não vou viver com os olhos fixos, com uma mente gananciosa, não, porque a minha provisão vem do Senhor. O Senhor é quem abre portas. O Senhor é quem estabelece a minha vida. O Senhor é quem me direciona. Amados, a gente precisa aprender a aplicar isso na nossa vida diária. E nós precisamos aprender a rebater esses pensamentos, porque a nossa maior batalha é na nossa mente. É na nossa mente. Por quê? Porque as nossas atitudes são reflexo da nossa mente. O que nós falamos provém da onde? Jesus já falou. A boca fala do que está cheio o coração. É o que nós alimentamos aqui no nosso coração. Quando a Bíblia fala coração, a boca fala do que está cheio o coração, é o que está cheio nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E nós precisamos o quê? Começar a aplicar as verdades da palavra de Deus. Nos tornar pessoas o quê? Maduras
Esse exercício constante que a gente vai aprendendo da palavra e aplicando as verdades da palavra vai nos dando discernimento. E aí a gente vai entendendo, opa, isso aqui não vem de Deus, eu não quero para minha vida não. Isso vem de Deus, eu quero. Isso está alinhado com a palavra de Deus. E nós precisamos aprender, e não tem como, amados, nos exercitar se nós nos tornarmos lentos para aprender. Ou seja, duas formas de ser lentos de aprender, né? Uma é não ouvindo a palavra de Deus, é não se expondo à palavra de Deus, daí não tem nem como aprender. E outra é ouvindo, mas não dando a atenção que a palavra merece. Não dando a prioridade que a palavra merece. Simplesmente entrando num ouvido e saindo pelo outro. Que nós não sejamos assim, em nome de Jesus, que eu e você desejemos ardentemente crescer no ensino da justiça e nos tornarmos maduros com os nossos sentidos exercitados para discernirmos tanto o bem como o mal. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós intencionalmente, nós façamos uma decisão, que nós queiramos hoje, a partir de hoje, nós não vamos nos contentar em sermos apenas crianças espirituais. Nós queremos amadurecer, nós queremos ser filhos maduros, nós não queremos ser lentos para aprender. Nos ajuda nisso, Pai. Nós sabemos que o Teu Espírito habita em nós e nos ajuda, nos fortalece, nos ensina, a Tua palavra nos ensina, nos corrige, nos instrui. Então nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos e nos instrui no ensino da justiça. Por favor, Pai, nós não queremos permanecer crianças, filhos imaturos, não. Nós queremos ser filhos maduros, aqueles que avançam, aqueles que conseguem discernir todas as coisas. É assim que queremos viver, Pai. Essa é uma vida que glorifica o Senhor e é isso que nós queremos, glorificar ao Senhor através da nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até amanhã.